Bem-vindos ao curso de Matemática Básica. Nesse vídeo, falaremos da unidade 1, representações, onde eu vou estar trazendo e falando um pouco sobre cada conjunto numérico, conjunto dos números naturais, dos números inteiros, racionais, irracionais e reais. E também vou estar apresentando a reta numérica, onde usaremos bastante no decorrer do curso. Então, bora lá! Então, pessoal, eu vou estar deixando duas dicas aqui no início desse vídeo. A primeira é o seguinte, são esses dois sites aqui que funcionam como calculadora. Você vai estar podendo jogar sua expressão, sua função, sua equação, tudo nesse site e conferir sua resposta, ver se bate, seguir o passo a passo ali e tudo mais. A segunda dica é esse aplicativo aqui, chama GeoGebra. É um aplicativo de gráfico. Você vai estar podendo jogar sua função lá, vai estar podendo fazer estudo do domínio, estudo da imagem, limite, derivada, integral, tudo nesse site, nesse aplicativo aqui. Então já baixa ele, deixa instalado e aprenda a mexer. Tem bastante vídeo no YouTube ensinando. Ele é um pouquinho complicado de mexer, mas sabendo o básico vai auxiliar muito durante o curso. Tranquilo? Então vamos lá. Os números naturais. Quais são os números naturais? Representado pela letra N. Naturais. Nada mais é do que essa nossa contagem normal, porém só positivo. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o mais infinito. Ou seja, vai de 0 até o mais infinito. 0 fechado, infinito aberto, porque não dá para fechar o infinito. Então, essa é a contagem normal. Número natural, 0, 1, 2, 3. Detalhe, quando eu tiver com n um asterisco em cima dele, número natural com asterisco em cima, significa que eu não estou incluindo zero, então eu estou excluindo zero, menos o zero. Ou seja, são os números naturais menos o zero. Então, isso se aplica a todos os outros conjuntos, aos inteiros, aos racionais, irracionais, reais. Apareceu o asterisco em cima, significa que eu estou excluindo o zero. Então, começa a partir de 1, 2, 3, menos o zero. Depois a gente tem os números inteiros, começa a parte negativa. Se eu for representar por intervalo, vai vir de menos infinito e vai ir até o mais infinito. Por intervalo, parêntese. Então vai vir lá do menos 100, menos 50, menos 30, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até chegar no zero. O zero funciona como se fosse o centro. O zero é como se fosse o centro. Escrever centro aqui. Dos números inteiros. Número inteiros é representado pela letra Z. Inteiros. Então vem lá do menos infinito e vai lá para o mais infinito. O zero sendo o centro. Detalhe. Se eu estiver falando em relação ao número positivo, quanto maior ele é, maior ele será de fato. Por exemplo, o 50 ele é maior que 40. O 100 ele é maior que o 50. O 300 ele é maior que o 100. E assim sucessivamente. Ou seja, quanto maior ele é, maior ele será de fato. Em relação aos negativos, eu vou pensar da seguinte forma. Quanto mais próximo de zero, maior ele vai ser. Por exemplo, o menos 1 ele é maior que o menos 50. O menos 3 ele é maior que o menos 100, por exemplo. Então, quanto mais próximo de zero, maior ele é. Então, se eu for representar esses dois conjuntos numa reta numérica, vai ficar da seguinte forma. Eu tenho uma reta numérica. No centro vai ser mais ou menos o zero. Vai ter aqui. Então, como se fosse uma régua. Eu vou ter o risquinho. Unidade de medida, tá vendo? Mantendo sempre a proporção. Agora a régua tem a proporção de centímetros, né? Então aqui vamos manter a proporção. Tentar manter pelo menos. A reta, o zero no centro. Então isso aqui é a reta numérica. Ela vai vir lá do menos infinito e vai ir lá para o mais infinito. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, em relação aos positivos, quanto maior,
ele for, maior ele será de fato. O 5 é maior que o 4 é maior que o 3 é maior que o 2 e o 2 é maior que o 1. E 1 é maior que 0. E para lá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui, quanto mais próximo de 0, maior ele vai ser. Então, o menos 1 é maior que o menos 2. O menos 2 é maior que o menos 3. O menos 3 é maior que o menos 4. O menos 4 é maior que o menos 5. E assim sucessivamente. Então, esses são os números naturais e os números inteiros. Então, eu tenho um círculo para os naturais e um círculo por fora para os inteiros. Qual que é a conclusão que eu tiro disso? Todo número natural ele é inteiro. Por exemplo, o 3 é natural e é inteiro. O menos 3 ele não é natural, porém ele é inteiro. Ou seja, todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. E aqui é a prova. O 3 é natural e inteiro. O menos 3 não é natural, mas é inteiro. Ou seja, o número natural está contido no número inteiro. Todo número natural pertence ao inteiro. Ou seja, o número natural está contido no número inteiro. Aí é o seguinte, eu trouxe dois exercícios aqui, um de número natural e um envolvendo o número inteiro. Esse vídeo vai ser mais explicativo. Eu vou ter uma playlist só resolvendo os exercícios da apostila. Então aqui pelo menos um exemplo de cada, só para a gente ter uma ideia de como funciona. Depois acesse a playlist dos exercícios, que lá vai ter todos os exercícios da apostila mesmo. Aqui na atividade 1. Para entender bem o que significa a representação decimal, pode ser interessante pensar um pouco sobre como seria se usássemos outra base de agrupamento de unidades. Se os números naturais fossem representados na base 3, só com os algarismos 1, 2 e 0. Vamos lá, 1, 2 e 0. Quantos números conseguiríamos representar utilizando no máximo 2 algarismos? Então, desses 3 algarismos, eu posso utilizar no máximo 2. Eu posso repetir, não tem problema. Faça uma listagem de todos esses números. Nesse caso específico, nesse exercício, o meu zero, ele está funcionando apenas como marcação. O que isso significa? Por exemplo, o 102 ele é diferente de 120. Mas o que indica ele ser diferente? Esse zero aqui no meio e esse zero aqui no final. O zero no meio faz o meu número virar 102. E o meu zero no final faz ele virar 120. Então, nesse caso, o zero é só uma marcação. Nesse exercício específico, o meu zero não vai ser considerado um número natural. Então, vai ser só marcação. Tranquilo? Então, eu não vou considerar ele como um número natural. Só marcação para diferenciar um número do outro. Então, vamos preencher. Eu tenho o número 1. Eu tenho o número 2. Eu tenho o número 10. Eu tenho o número 11. Eu tenho o número 12. Eu tenho o número 20. Eu tenho o 21. E eu tenho o 22. 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21 e 22. Usando apenas esses 3 algarismos aqui. E o zero apenas como marcação. Então eu tenho esses 8 números aqui. Tranquilo? Então vamos ler. Faça uma listagem de todos esses números. Já fiz a listagem. Como ficaria a representação na base 3 do número que na base 10 é representado por 5? Se eu fosse fazer uma listagem aqui na base 10, ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui seria na base 10. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 3 do número que na base 10 é representado por 5. Que posição é essa que o 5 está ocupando? O 5 está ocupando a quinta posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então 5 é a quinta posição. E na base 3, quem que é a minha quinta posição? 1, 2, 3, 4, 5. É o meu número 12. Então o meu 12 é a resposta da letra A. É a quinta posição na base 3.
Essa letra B eu vou deixar como exercício para vocês. Tenta fazer, coloca nas respostas, nos comentários aí. E na playlist ela vai estar. Eu vou estar resolvendo ela na playlist. Mas aqui é um pouco mais de teoria. Vocês vão pensar sobre a semana, sobre dia, sobre mês, ano e tudo mais. Então, deixa nos comentários aí. E na playlist de exercício eu vou estar resolvendo ela. Então vamos lá. Atividade 3. Os números inteiros estende os números naturais, mas nem todas as propriedades são preservadas. 3 propriedades notáveis dos números naturais são: todo número natural possui um sucessor. Existe um número natural que não é sucessor de nenhum número. Todo subconjunto de n diferente de vazio possui um elemento mínimo. Reescreva as propriedades 1, 2, 3, generalizando para o conjunto Z. Ou seja, eu vou trocar o número natural aqui por inteiro. Vou trocar o número natural por inteiro. Vou trocar o número natural por inteiro. E vou ver se é verdadeiro. Ó, todo número natural possui um sucessor? Então eu vou trocar. Todo número inteiro possui um sucessor? Verdadeiro. Por exemplo, vou pegar o 3 aqui. 3. Qual que é o sucessor de 3? É o 4. O número 0. Qual que é o sucessor de 0? É o 1. Número menos 3. Qual que é o sucessor de menos 3? O sucessor de menos 3 é menos 2, seguindo aquela ordem, né? Tendendo a 0. Quanto mais próximo de 0, maior ele vai ser. Então o sucessor de 3 é o menos 2. E assim sucessivamente. Ou seja, vai ser um número inteiro mais 1. Essa é a resposta. Número inteiro mais 1. Ou seja, essa afirmação ela é verdadeira. Então a afirmação é verdadeira. Vamos colocar aqui. Verdadeira. Vamos olhar o item 2 agora. Item 2. Existe um número natural que não é sucessor de nenhum número. Então eu vou trazer para o número inteiro. Existe um número inteiro que não é sucessor de nenhum número. Vamos ver se essa afirmação é verdadeira ou é falsa. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o 0. Por exemplo, o 0. Vou pegar o 0. O 0 ele é sucessor de algum número? Tem algum número à esquerda de 0? Algum número inteiro? Tem. Como a gente viu na reta, o menos 1 ele é antecessor de 0. Ou seja, o 0 é sucessor de menos 1. Então, o 0 é sucessor de menos 1. O 1 tem algum número à esquerda de 1? Tem. O 0. Ou seja, essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque existe sucessor. Ó, existe um número natural que não é sucessor de nenhum número. Falso. Todo número, trazendo para o inteiro, todo número inteiro existe um sucessor. Tranquilo? Sempre vai ter um sucessor. Então essa afirmação ela é falsa. Item 3. Todo subconjunto de natural diferente de vazio possui um elemento mínimo. Todo subconjunto de natural diferente de vazio possui um elemento mínimo. Agora vamos levar para o número inteiro. Todo subconjunto de número inteiro diferente de vazio possui um elemento mínimo. Vamos pegar um subconjunto aqui, por exemplo. Vai vir lá do menos infinito. Menos 3, menos 2, menos 1. Isso aqui é um subconjunto do número inteiro. Menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito. Possui algum número mínimo aqui? Não, porque vai tender ao menos infinito. O menor número aqui vai ser o menos infinito. Vai descendo, descendo, descendo até chegar ao mínimo, até chegar ao menos infinito. Então, esse subconjunto aqui não possui um elemento mínimo. Ou seja, essa afirmação aqui é falsa. Porque não possui um elemento mínimo. Tranquilo? Bora lá, vamos descer. Os números racionais é representado pela letra Q. Números racionais representado pela letra Q. Racionais.
P sobre Q, PQ pertence aos inteiros com Q diferente de zero. Ou seja, são essa parte fracionária que a gente tem nos conjuntos numéricos. A gente tem os números decimais e essa parte fracionária. O número decimal, por exemplo, 0,5, é a mesma coisa que 5 sobre 10. Ou seja, isso aqui são números racionais. Por quê? Porque o meu número decimal ele tem uma fração geratriz. O que é uma fração geratriz? É uma fração que gerou esse número. Sempre que eu tiver um número decimal que eu consiga transformar em fração, esse número vai ser sempre racional. Esse número vai ser sempre racional. Por que Q é diferente de zero? No meu denominador nunca vai aparecer o zero. Você vai estudar em limites, que vai tender para mais infinito, menos infinito, mas nesse caso aqui ainda não. Então o meu Q tem que ser diferente de zero, porque o denominador tem que ser diferente de zero. Eu trouxe esse exercício 4 aqui, que já ajuda a explicar também os racionais. Descreva o conjunto dos números racionais somente com palavras. Como exercício, se imagine explicando para alguém que consiste o conjunto dos números racionais com palavras sem usar símbolos. Ou seja, basicamente são números decimais que possuem uma fração geratriz, ou seja, uma fração que gerou aquele número decimal. Sempre que eu tiver uma fração que gerou aquele número decimal, esse número vai ser racionais. Tranquilo? Então essa é a explicação para números racionais. Por algum motivo essa apostila não traz explicação sobre o número irracionais, mas eu vou deixá-la aqui no cantinho, talvez mais para frente na apostila fale sobre ele, mas nessa primeira parte da apostila não fala sobre os números irracionais. Quais são os números irracionais? São os números cujo eu não consigo uma fração geratriz. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de números não exatas serão meus números irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, número de π, número de Euler. Então esses números são números irracionais. Eu não tenho uma fração geratriz. Uma fração não gerou esses números decimais. Porque a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E infinitos números decimais para o lado direito. Por isso a reticência. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E infinitos números decimais. Número de π é aproximadamente 3,14. E assim sucessivamente. Número de Euler é aproximadamente 2,7. E assim sucessivamente. Eu não tenho uma fração geratriz. Esses são os números irracionais. E eles não se misturam. Irracional é só irracional. Eles não se misturam. Então tenha isso em mente. Irracional é só irracional. Eu vou desenhar um anagrama aqui daqui a pouco sobre os conjuntos numéricos e você vai ver que os irracionais não se misturam. E quais são os números reais? São todos que a gente estudou até agora. Quando eu falar de números reais, eu estou falando de todos. Estou falando de natural, estou falando de inteiro, estou falando de racional, estou falando de irracional. Então, se eu estiver falando de todos, eu estou falando de real, exceto os números complexos que a gente ainda vai estudar mais para frente. Por enquanto, são só esses conjuntos numéricos mesmo. Então, os números reais englobam todos. Se eu estiver falando de números reais, estou falando de todos. Então, se eu desenhar um anagrama aqui, eu tenho os números naturais, eu tenho os números inteiros, eu tenho os números racionais e os irracionais ele não se mistura, ele fica aqui do lado de fora, tá vendo? Irracional é só irracional. E eu tenho os números reais. Qual que é a conclusão que eu chego? Todo número natural ele é inteiro, todo número inteiro é racional, todo número racional é real. Porém, os irracionais são somente irracionais, eles não se misturam. Nem todo número racional é inteiro, nem todo número inteiro é natural. Então, esse anagrama aqui ajuda muito a entender isso. Todo número natural é inteiro, todo número natural é inteiro, racional e real. Todo número inteiro é racional e real, mas nem todo número racional é inteiro.
Então tenha isso na mente. E os números irracionais, eles não se misturam. Eles ficam aqui do lado de fora, porém eles são reais. Então, esses são os conjuntos numéricos. Nos próximos vídeos, a gente vai aprender as operações. Somar, subtrair, dividir, multiplicar, elevar. A gente vai fazer todas essas operações matemáticas mais para frente. Atividade 11. Apesar da ordem ser uma noção simples, diferentes representações podem induzir a enganos. Podemos fazer um pequeno teste com as próximas afirmações. Diga se é verdadeira ou falsa e escreva uma breve explicação sobre o que pensou. Confira depois nossa explicação no gabarito. Vamos lá. Então, letra A. O valor 2,3 é menor que 2,9? 2,3 é menor que 2,299? Vamos ver se essa afirmação é falsa ou é verdadeira. A dica que eu dou nesse tipo de questão, primeiro é olhar a parte inteira. Qual que é a parte inteira? É antes da vírgula. Eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Ou seja, na parte inteira eles são iguais. Então o que vai diferenciar vai ser a parte decimal. O que eu vou fazer? Eu vou igualar as casas decimais. Se eu tenho 2,99 aqui e aqui eu tenho 2,3, eu vou acrescentar 2 zeros aqui e 2,299. Ou seja, agora está tudo igual, as casas decimais estão iguais. Agora eu vou olhar 300 e o 299. Meu 300 é maior que o 299. Concorda? Então, isso significa que o 2,300 ele é maior que o 2,299. Ou seja, essa afirmação no início ela é falsa. Então a dica que eu dou é igualar as casas decimais e comparar. 300 é maior que 299. Ou seja, essa afirmação ela é falsa. Letra B. Se A e B representam números reais quaisquer, então menos A é menor que B. Então essa dica aqui a gente vai atribuir valores. Por exemplo, eu vou falar que o meu A é igual a 4. O meu B igual a 1. Então, menos 4, ou seja, menos A, menos 4 é menor que B vale 1. Menor que 1 um número positivo, ele é sempre maior que um número negativo. Ou seja, essa afirmação ela é verdadeira. E se meu A passar a valer menos 4 e meu B continuar valendo 1? Então tem menos 4 é menor que 1. Menos com menos vira mais, né? Então 4 é menor que 1. O 4 é menor que 1? Falso. Então essa afirmação toda aqui vai ser falsa. Se meu A assumir o valor de menos 4 e o meu B assumir o valor de 1, então essa afirmação vai ser falsa, porque o 4 é maior que 1. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai, nas próximas aulas, vai aprofundar mais cada conjunto numérico, aprender as operações e tudo mais. Esse vídeo é apenas uma introduçãozinha também de noção dos conjuntos numéricos, uma introduçãozinha à reta numérica e tudo mais. Então já se inscreve no canal, curte aí, e se você quiser acompanhar, ativa o sininho e até o próximo vídeo.